Vamos continuar. Eu bati no botão de gravar sem querer. Estávamos ainda no tema, não é isso? Vamos para o versículo. O versículo é Lucas 10, 19, que diz o seguinte: escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Isso foi o que Jesus nos disse. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Então, nós temos autoridade para vencer, seja qualquer que seja a armadilha do inimigo contra as nossas vidas. Ele já é um derrotado. Porém, muitas vezes existe uma mentira que nos foi passada de que o diabo tem um poder maior nas nossas vidas do que o poder até mesmo de Deus. Que existe uma luta entre Deus e o diabo. E, na verdade, a palavra não diz que Deus vive lutando contra o diabo. Ele já é um derrotado. E nós também não precisamos lutar contra ele. O que precisamos é nos posicionar através da palavra e utilizar o nome de Jesus de forma correta, fazendo com que o diabo não tenha nenhum tipo de, não vou dizer nem força, porque nem força ele tem, mas que ele não consiga achar nenhuma brecha, nenhum tipo de autorização. A autoridade é minha, mas às vezes de alguma forma, por eu crer de forma errada, por eu agir de forma errada, eu autorizo o inimigo a fazer algo na minha vida que, na verdade, ele já perdeu o direito. Então, vamos continuar. A autoridade dada por Deus ao homem. O homem foi feito para dominar e sujeitar. Gênesis 1, 26, 28. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Concluindo, quando o Senhor colocou Adão no Éden e ele disse a Adão, pediu que ele desse nome aos animais, na verdade, naquele momento, ele já estava dando autoridade para Adão. Ninguém coloca nome no que não é seu. Eu não posso ir na casa do meu vizinho, ele comprou um cachorro, e eu chego lá e digo, vou colocar o nome dele de Pompom. Não, o vizinho vai dizer, não, mas o cachorro é meu. Quem vai colocar o nome dele sou eu. Então, nós devemos, nos basear nesse procedimento que o Senhor já
colocou desde o início. Qual foi o procedimento? O procedimento foi chegar até Adão e dar a ele, fazer o pedido a ele, que ele colocasse o nome nos animais. E através disso, ele recebeu essa autoridade. E através dessa autoridade, ele exerceu o poder que ele tinha sobre a terra e sobre todos os animais. Ele deu o nome a cada um deles e o Senhor disse que ele dominasse. Porém, o diabo, sabendo desse direito que Adão tinha, então quis usurpar, tomar o lugar de Adão, tomar essa autoridade de Adão. E foi aí que a cobra chega para Eva e faz, oferece a ela a fruta e todo aquele processo que nós já sabemos. A Eva come da fruta, Adão e Eva caem, porém eles não morrem. O que foi que Deus disse a Adão naquele momento? Deus tinha dito a ele que daquele fruto, se ele comesse, certamente ele morreria. Mas, no exato momento em que aconteceu, Adão continuou vivo. Porém, houve ali uma morte espiritual. Naquele momento, o homem, o Espírito de Deus, se separou do espírito do homem. E ele, então, teve a sua morte espiritual. O homem foi posto sobre todas as obras das mãos do Criador. Deus entregou a terra ao homem para administrar. E o homem entregou esse domínio para Satanás. Através da sua queda, a autoridade que era dele passou para Satanás. Por isso que, quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele disse o que a Jesus? Ele disse: dou eu o direito de você reinar sobre tudo isso que eu estou te mostrando. Então, ele estava ali provando mais uma vez que esse direito era dele e que essa autoridade era dele. Então, durante todo o Velho Testamento, a autoridade foi do diabo. Ele tinha esse domínio sobre a terra. Mas Jesus veio para quebrar e para arrancar toda essa autoridade. Como o homem entregou a autoridade ao diabo? Eu acho que eu já até entrei, no tema. O plano de engano de Satanás. Foi aquele plano de influenciar Eva. Somos servos de quem obedecemos. Existem 3 tipos de morte, como eu já citei. Morte física, separação do corpo e espírito. Vamos ler onde fala sobre isso. Tiago, Tiago 2:26. Eita. Parece que eu não salvei aqui. Vamos lá. Que eu procuro salvar todos os versículos antes
para não ter que ficar, né, procurando na hora e o tempo passar. Já costumo falar muito, então, Tiago 2:26. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ação está morta. Ou seja, o corpo sem o espírito, ele está morto. No momento em que Adão pecou, ele se apartou do espírito, se apartou de Deus e houve a morte espiritual. Morte espiritual, separação entre Deus e o homem pelo pecado. Romanos 6:23. Só um minuto. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí a gente vai entrar aqui em um assunto que por muito tempo eu tive muita dúvida sobre isso. Pensei, analisei, estudei, perguntei, mas as coisas não se encaixavam. Até que eu fiz o IB. E então eu entendi o que aconteceu. O que era essa morte espiritual? E como foi que essa morte espiritual pôde prejudicar todas as pessoas do Velho Testamento, digamos assim. Existia a morte espiritual e existia também a morte eterna. Separação entre Deus e o homem pelo juízo. Ou seja, quem viveu no Velho Testamento, até mesmo quando Jesus voltou e Jesus morreu, ele não teve direito, durante todo o Velho Testamento, à vida eterna. Aqueles que eram do Velho Testamento, eles não tinham direito à vida eterna. Então, o que é que acontecia? Eles morriam e iam para onde? Se eles não tinham direito de ir para o céu, certo? E não tinham direito à vida eterna. O que acontecia com essas pessoas do Velho Testamento? Vamos ler aqui Apocalipse 20, 14 e 15. Morte eterna. Quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi jogado no lago do fogo. Certo? Isso é o que vai acontecer, né? Quando Jesus voltar novamente, na próxima vinda de Jesus. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi jogado no lago do fogo. Mas essa morte eterna, ela, de alguma forma, já existiu no Velho Testamento. Porque as pessoas, elas não podiam, elas não tinham o direito de sequer digamos assim, acreditavam que estariam com Deus, mas não acreditavam na salvação eterna, já que só quem nos deu direito à salvação eterna foi Jesus. E Jesus ainda não tinha voltado.
Então eles sabiam que eles não teriam essa vida eterna, a não ser depois que Jesus voltasse. Mas para onde essas pessoas iam? E como elas ficavam? Então, existe uma passagem na Bíblia que diz, na verdade eu não tinha nem planejado falar isso, que mostra que o inferno e o seio de Abraão, entre o inferno e o seio de Abraão, havia um abismo, onde as pessoas que estavam no inferno conseguiam ver quem estava no seio de Abraão. E elas se arrependiam e almejavam estar no seio de Abraão. Mas havia um grande abismo e ninguém conseguia passar. Então, esse seio de Abraão era um lugar de acolhimento dos filhos de Deus, daqueles que eram servos, porque nós ainda, na verdade, eles não eram filhos, eles eram servos. Nós só adquirimos o direito de sermos filhos a partir de Jesus. Então, os servos de Deus que morriam iam para o seio de Abraão. E aqueles que não serviam a Deus iam para o inferno. Certo? Vamos dar continuidade. Mais na frente eu vou explicar como foi que essas pessoas saíram do seio de Abraão e foram, então, colocadas em um lugar de vida eterna com Jesus, ok? O homem morreu espiritualmente quando pecou. Gênesis 2, 16, 17. O Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Aquilo que eu disse a vocês. A morte que não foi a morte natural, mas sim a morte espiritual. O homem tornou-se carnal e prisioneiro do pecado. Na verdade, Adão, ele era espiritual. E a partir do momento que ele pecou, ele se tornou carnal. Quem passou a vigorar, quem passou a ter vontades foi a carne. Por isso ainda existe, né? Até hoje, nós temos dificuldade em colocar a carne no lugar dela. Por isso a necessidade de matarmos a carne todos os dias, de crucificarmos ela todos os dias. Por quê? Porque ela estava acostumada a dominar. Ela estava acostumada a exercer a sua vontade durante muito tempo devido ao pecado. E o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Mas vamos lá. Ele vai recuperar através do sangue de Jesus. Jesus, o plano de Deus para a reconquista da nossa autoridade. Ele estava com Deus e era Deus. João 1:3. João 1:3. Isso. No começo, aquele que é a palavra já existia. Estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do
que existe foi feito sem ela. Então, desde o princípio, Jesus estava com Deus e fez tudo com Deus. E por meio da palavra, Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. Então, Jesus sempre esteve presente nas nossas vidas desde o Velho Testamento. Mas no Velho Testamento, ele era uma palavra viva. E ele se torna o Cordeiro através da nova aliança. O Verbo se fez carne. Era Deus, mas deixou sua glória para substituir o homem. Entrou de forma legal no mundo pelo ventre de uma mulher. Por quê? Assim como Adão foi feito por Deus e o pecado, assim que a criança nasce, ela entra em contato através do nascimento com o pecado. Então, Jesus tinha que nascer do ventre de uma mulher para que ele já rompesse, através do seu nascimento, essa quebra. Ele deveria quebrar, desde o seu nascimento, esse mal. Então, ele nasce e o pecado já não o contamina. Apesar dele ser homem e dele ser Deus, ele não é contaminado pelo pecado no seu nascimento. E ele cresce em graça. Jesus, então, é considerado o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Quem vem primeiro é Adão, que se tornou carnal. Por isso ele fala material. Depois que vem o espiritual. Logo após, na nova aliança, vem Jesus. O primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aqueles que foi do pó da terra. E os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Ou seja, aqueles que nascem do pecado e não aceitam a Jesus continuam sendo pecadores. Mas aqueles que nascem do pecado e aceitam a Jesus se tornam como Jesus se tornou. Como Jesus sempre foi. Ele não se tornou, desculpa. Então, ele se torna como Jesus sempre foi. Um ser espiritual. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo, o meu espírito é vivificado. Aquele espírito que estava morto, separado de Deus, através do pecado de Adão, o meu espírito estava separado de Deus, e toda a sua descendência, todos aqueles que nascem até os dias de hoje, nasce da natureza pecaminosa. E essa natureza, ela só vai ser rompida, ela só vai ser desfeita através do sangue de Jesus e através do pronunciamento da aceitação. Por isso é importante eu pronunciar com a minha boca
quando eu aceito a Jesus, que eu aceito e eu recebo. Por isso a importância também do batismo, que é como se fosse uma aliança, o batismo se torna. Você com ele. Então, você vai, aceita Jesus, e o seu espírito que estava morto, como o espírito de Adão, o nosso espírito estava morto também. O nosso espírito é vivificado e nós temos uma ligação agora direta do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, que faz morada em nós. Ele se une com o nosso espírito e ele então nos dá direção para nos desfazermos do velho homem, da velha natureza e prosseguirmos em uma vida espiritual e caminharmos através daquilo que Jesus foi, como Jesus caminhou. Que Jesus, a todo momento, mesmo ele sendo homem, mesmo ele sendo de carne, ele agia através do Espírito. Ele discernia todas as coisas através do Espírito Santo de Deus que estava com ele. Então, assim, dessa forma, nós também nos tornamos, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós nos tornamos dessa forma. Voltando, o primeiro homem foi feito do pó da terra, o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aqueles que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aqueles que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Esse parecido em outras traduções, ele tem outras palavras, semelhantes, iguais, né? Que quer dizer, nós aceitamos Jesus e nos tornamos como Jesus. Antes de aceitarmos Jesus, éramos como Adão, natureza pecaminosa. Vamos parar um pouquinho, daqui a pouco eu volto com vocês para a segunda parte.